Você está acompanhando agora o programa Respondendo sobre as Escrituras. Dúvidas não são mais desculpas para conhecer a palavra de Deus. Olha, se o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo, é evidente que Deus, ao se revelar na história, e nós vemos isso por intermédio das Escrituras, ele veio mostrando o que iria acontecer. Então, textos foram escritos de atitudes de Deus ou coisas que Deus mandou as pessoas fazer que apontavam para a vinda do Senhor Jesus. Então, no final do último estudo, o Rafael citou Gênesis capítulo 3, versículo 15, que o contexto é a queda, quando Adão e Eva comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal e, consequentemente, morreram espiritualmente, né? E Deus sabia já o que ia fazer. Deus não estava ali pensando, o que eu vou fazer agora? Não. Quando ele diz em Gênesis 3:15, tu ferirás o calcanhar do filho da mulher, dizendo a serpente, que em Apocalipse nós vamos ver que a serpente que é Satanás, o diabo, a antiga serpente, né? Conforme está escrito em Apocalipse, Deus está dizendo, tu ferirás o calcanhar do filho da mulher, mas este esmagará a cabeça. É óbvio que Deus está fazendo uma referência à cruz do Calvário, onde o Senhor Jesus seria ferido, mas ele, na sua morte, iria destruir Satanás, que tinha até então o poder da morte, como nós vimos no Novo Testamento, perdão. Então ali Deus já estava demonstrando, ele sabia o que ia fazer. Gênesis 3:15 mostra que Deus já vinha, através da história, preparando o homem para receber na plenitude dos tempos o seu filho que viria ao mundo. E no capítulo 3, ainda tem mais um versículo que nós podemos tirar a conclusão que Deus sabia o que ia fazer, Rafael? Claro que sim. Então lá em Gênesis capítulo 3, no versículo 15, diz o seguinte: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Como José Odair bem disse, aqui é uma promessa de Deus, né, sobre a salvação da humanidade. Vamos explanar melhor sobre isso. E no verso 21, diz o seguinte: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então nós vemos aqui que Adão e Eva pecou, já mostra ali uma morte espiritual, uma separação de Deus, a partir do momento que abriram-se então os olhos deles. Eles se esconderam de Deus. Na viração do dia, Deus iria visitar Adão e Eva, então eles iriam lá e conversavam, conversavam com Deus na maior alegria, na maior felicidade. Nesse momento que eles estavam separados de Deus, mortos espiritualmente, eles já estavam escondendo de Deus. Então Deus pergunta o que aconteceu. Adão colocou culpa em Eva. Eva colocou a culpa na serpente. E agora eles fizeram folhas de figueira, cozeram ou costuraram folhas de figueira, fizeram cintas para si, para resolver o problema da nudez. E o problema da nudez ali é como se fosse o problema do pecado deles. Eles perceberam que estavam nus. Horas antes eles já estavam nus. Eles não se envergonhavam. Mas depois do pecado, eles estavam vendo a maldade, eles já estavam jogando um culpa no outro, eles estavam brigando, enfim. Quem que vai resolver então aqui esse problema? Quem que vai resolver esse problema do homem? A separação, né? Ou a morte espiritual. Então Deus vai intervir. O versículo 21, novamente, do capítulo 3. Fez o Senhor Deus vestimenta de pele para Adão e sua mulher e os vestiu. O que está dizendo esse versículo aqui, José Odair? Bom, esse versículo demonstra os princípios que Deus iria usar na sua salvação. Então, o que nós vemos ali? Substituição. Um animal teve que morrer para que Adão e Eva tivessem a sua nudez coberta. Assim como para que o nosso pecado seja coberto, o Senhor Jesus Cristo teve que morrer. Aquele animal não pecou, Jesus não pecou. Aquele animal teve o seu sangue derramado, Jesus teve o seu sangue derramado. Então nós estamos vendo ali princípios. É uma forma de Deus apontar o que ele vai fazer no futuro. E juntando isso com Gênesis 3:15, Deus está falando do confronto, o grande confronto de toda a história humana, o confronto que o Senhor Jesus teve na cruz do Calvário, quando ele levou sobre si os nossos pecados e ali na cruz ele nos substituiu. E é só passear pela história da Bíblia que nós vamos ver vários
situações em que Deus usou como tipo, ou como sombra daquilo que iria acontecer. Gênesis 4, Abel apresentou diante de Deus um substituto, enquanto Caim apresentou as suas obras. E Deus, então, aceitou a oferta de Abel. Nós vamos voltar a esse texto e detalhar ele nos próximos programas. Mas, Gênesis 22. Ali tem um acontecimento que as pessoas perguntam, por que Deus fez isso? Agora, quando nós chegamos no Novo Testamento, nós vamos entender por que Deus fez aquilo. Né? Então, o que Deus fez? Deus chamou aquele homem que é chamado de o pai da fé, de amigo de Deus, e depois desse homem ter esperado uma promessa que Deus fez a eles por aproximadamente 25 anos, Deus prometeu que ele teria um filho quando ele e a sua esposa já tinham envelhecido, e durante a sua vida eles não puderam ter um filho porque eram estéreis. Então Deus prometeu que ele daria um filho. 25 anos após a promessa, aproximadamente, esse menino nasce. E agora esse menino cresce, é um jovem, e Deus fala para Abraão: Abraão, pega o teu filho, o teu único filho a quem amas, e oferece ele em sacrifício no monte que eu vou te mostrar. E Abraão assim o fez. E a gente fica perguntando, por que Deus provou Abraão desse jeito? Por que Deus trouxe esse sofrimento ao coração de Abraão? O que era aquilo? Aquilo era uma figura do que iria acontecer. Então, se nós nos condoemos e ficamos impactados quando lemos e podemos tirar-lhe das Escrituras a aflição de Abraão ao pegar o seu filho Isaque, sair de casa, caminhar 3 dias, erguer os olhos e ver o monte que Deus havia determinado e subir com o menino ali no Monte Moriá. E naquele lugar ele fazer um altar, ele construiu um altar, e o filho chega e pergunta para ele: pai, aqui está a lenha para o sacrifício, mas cadê o cordeiro? Né? E Abraão então diz: Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Gênesis capítulo 22. Então nós vamos percebendo que Deus mandou fazer tudo isso para mostrar para nós o que ele iria fazer no futuro. Se nós sofremos ao nos colocarmos na pele de Adão, isso é para mostrar que foi custoso a nossa redenção, que para Deus custou muito caro entregar o seu único filho ali na cruz do Calvário. Então, voltando ao acontecimento, a pergunta de Isaque, quando Isaque diz: onde está o cordeiro para o holocausto? Então, essa pergunta ela ficou sem resposta, vamos dizer assim, e quando nós chegamos no Novo Testamento, nós lemos ali em João capítulo 1, versículo 29, é como se o João estivesse respondendo à pergunta de Isaque. Quando ele vê Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus é o Cordeiro de Deus. Naquele acontecimento no Monte Moriá, quando Abraão colocou o seu filho Isaque sobre o altar e estava pronto para matar o seu filho e oferecer ele em sacrifício a Deus, no momento em que ele iria imolá-lo, bradou o anjo do Senhor do céu e disse: Abraão, não estenda a mão sobre o menino, pois agora eu sei que me temes e porquanto não me negastes o teu único filho. E o que diz o Senhor Jesus em conversa com os fariseus lá em João capítulo 8? Lá no versículo 56 diz assim: Abraão exultou por ver o meu dia, viu e alegrou-se. Em que momento Abraão viu o dia do Senhor Jesus? Exatamente quando ao Deus pedir para ele não sacrificar o seu filho, e ele olhar e ver um cordeiro preso no arbusto pelos chifres. Então Abraão tirou o menino do altar, o seu filho, e pegou aquele cordeiro ali e sacrificou no altar em lugar de seu filho. Foi neste momento em que Abraão pôde ver o dia de Cristo e alegrar-se. Ele olhou para o futuro e viu o dia em que Deus iria mandar o seu próprio filho como cordeiro para morrer em nosso lugar. Então a Bíblia está repleta de situações, de sombras, de tipos que apontam para a vinda do Senhor Jesus. Por quê? Porque a decisão
de que o Senhor Jesus iria morrer no nosso lugar aconteceu desde a fundação do mundo. É isso aí. E no livro de Hebreus ainda diz, né, que complementa que Abraão sabia muito bem que Deus poderia até ressuscitar o filho dele dentre os mortos, da mesma forma que Deus ressuscitou o seu próprio filho Jesus Cristo. Agora, falando aqui sobre essa figura, né, esse princípio de substituição que está lá em Gênesis, no capítulo 3, da vestimenta de peles, onde Deus então ele vai oferecer ali um animal, um ser justo, pelos injustos. Então ele troca, ele oferece um ser justo para em troca dos injustos, no lugar dos injustos, melhor, né? Lá, quando nós vamos tratar sobre a Páscoa, em Êxodo capítulo 12, nós vemos que o povo de Israel é liberto do Egito, da escravidão, e Deus então vai enviar um anjo destruidor para matar os primogênitos, né? Com isso, ele diz o seguinte, para esse destruidor passar por cima das suas casas, então deverá ser feito um sacrifício de um animal. Ele vai especificar certinho como deve ser esse animal. Então, se não fizer o sacrifício daquela forma, da forma com que Deus diz que tem que ser, da forma com que Deus planejou que fosse feito, o destruidor mataria os primogênitos, né? Tanto dos egípcios, os escravos, ou até os primogênitos dos animais. Todos os primogênitos seriam mortos. Então ele vai deixar uma especificação. Ele diz o seguinte: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. No verso 5, do dias do 12, diz o seguinte: o cordeiro será sem defeito, macho, de 1 ano. Guardareis até o 14º dia desse mês. Todo ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão, não beberão, mas pegarão o sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta. Seria nos portais, né? Da porta das casas em que o comerem. No verso 8, naquela noite comerão a carne assada ao fogo, com pães asmos, ervas amargas. Aí depois diz, né, no verso 12, que naquela mesma noite passarei pela terra do Egito e ferirei todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízos sobre todos os deuses do Egito. E no versículo 44 diz que o cordeiro deverá ser comido numa só casa, da sua carne não levareis fora da casa, nem lhe quebrareis osso algum. E tem mais outras figuras. No verso 20, nenhuma coisa levedada comereis. No verso 21, chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhe disse: escolhei e tomai cordeiros segundo as vossas famílias e molai a Páscoa. Tomai um molho de esopo, molhai no sangue que estiver na bacia e marcai a verga da porta e suas ombreiras. Então aqui são várias informações, né? Na realidade muitas informações de como deveria ser feito ali o sacrifício daquele cordeiro no Egito, né? Na terra de Gósen. Então, o cordeiro deveria ser macho, de 1 ano, sem defeito, deveria ser imolado, nenhum osso quebrado, no crepúsculo da tarde. O seu sangue deveria ser colocado em uma bacia. O molho de esopo é uma planta, né, que vira tipo um broche, um pincel. O molho de esopo, que é essa planta, deveria ser colocado então no sangue, né, na bacia com sangue. Eles deveriam então colocar isso na verga e na ombreira da porta. O que isso representa? Novamente, é a prefiguração de Cristo. Representa um ser justo sendo morto no lugar dos injustos. Ou seja, aquele animal sem defeito, sem mancha, perfeito, morreu no nosso lugar. Ou seja, morreu no lugar do povo de Israel, ali na terra de Gósen. Tá certo? Então, essa é a prefiguração de Cristo. Mostra um ser justo sendo morto no lugar dos injustos. Este é o princípio de substituição, que ela vai ser, toda a ira de Deus foi descarregada naquele animal. É a mesma coisa que vai acontecer ali na crucificação. A ira de Deus sendo descarregada na pessoa de Cristo, onde era nós que deveríamos morrer no lugar de Jesus Cristo, não ele morrer em nosso lugar. Então, o ser justo, que é Jesus Cristo, morreu no lugar dos injustos. Olha, veja como Deus estava mostrando tudo o que iria acontecer ali
na cruz do Calvário em Êxodo capítulo 12, que está milênios antes da vinda do Senhor Jesus Cristo. Então Deus mostra detalhes. O Rafael falou que os ossos do cordeiro não deveriam ser quebrados. E o Senhor Jesus, quando estava na cruz do Calvário, aconteceu que, para que os corpos não ficassem no sábado na cruz, os judeus pediram para que as pernas dos crucificados fossem quebradas. E assim Pilatos concedeu. O que aconteceu? Eles foram e quebraram as pernas do primeiro ladrão, depois quebraram as pernas do segundo, mas quando chegou no Senhor Jesus, eles não quebraram as suas pernas, por quê? Porque ele já estava morto, ele já havia rendido o seu espírito. Exatamente como aconteceu com o Cordeiro Pascual, de Êxodo capítulo 12. As pernas, nenhum dos seus ossos do Senhor Jesus foi quebrado. O que é interessante notar também aí, Rafael, e veja a riqueza de detalhe que nós encontramos ali, é que Deus disse que o cordeiro deveria ser separado no dia 10 do mês de Abib ou no dia 10 do mês de Nissan e seria imolado no crepúsculo no dia 14 à tarde. Segundo os estudiosos, o Senhor Jesus Cristo, ele se apresentou à nação de Israel como Cordeiro de Deus, cumprindo profecias, era o dia 10 do mês de Nissan. No dia em que o Senhor Jesus entrou em Jerusalém e se apresentou naquela entrada triunfal que a Bíblia revela, naquele mesmo dia todo o judeu, toda a família judaica estava escolhendo para si o cordeiro. E para quê? Para que ele ficasse observando o cordeiro até o dia 14, quando eles matariam o cordeiro à tarde. O que acontece? O Senhor Jesus, ao entrar de forma triunfal em Jerusalém, e se mostrando a nação de Israel como Messias, como o Cordeiro de Deus, a partir daquele momento começa uma série de questionamentos e pessoas tentando achar no Senhor Jesus pecado, tentando achar no Senhor Jesus algum defeito. E Jesus é analisado por várias pessoas, inclusive é analisado por Pilatos quando eles apresentam o Senhor Jesus para ser crucificado. E Pilatos, durante vários momentos, diz: não vejo neste homem crime algum digno de morte. Manda Jesus para Herodes e Herodes devolve Jesus para Pilatos. E Pilatos diz: eu examinei este homem na vossa presença e não vi nele nada das coisas que vocês os acusais, nem tampouco Herodes, pois mandou ele aqui de volta. Tudo isso está em Lucas capítulo 23. O que acontece? Eles prendem o Senhor Jesus e vão decidir matá-lo exatamente no dia em que eles iriam comer a Páscoa, conforme está escrito em João capítulo 18, o versículo 28 diz o seguinte: então os judeus levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã, para não se contaminarem, mas para poderem comer a Páscoa, não entraram no pretório. E aqui fica muito claro que no dia em que o Senhor Jesus foi crucificado, os judeus iriam comer a Páscoa. E o detalhe ainda impressionante é que Deus disse que o cordeiro deveria ser morto no crepúsculo. Né? E o Senhor Jesus, ele rende seu espírito às 3 horas da tarde, portanto no crepúsculo. Ou seja, no momento em que o Senhor Jesus disse: Pai, nas minhas mãos entrega o teu espírito, a nação de Israel estava imolando o cordeiro de Deus, que lá na Páscoa era um substituto para o primogênito. E na cruz do Calvário tinha o substituto pelo pecado do mundo inteiro. Então veja que o cordeiro, né, a morte do cordeiro foi determinada antes mesmo da fundação do mundo, ou bem antes, né, podemos dizer, da fundação do mundo. Em um momento na eternidade, Deus determinou isso, e as Escrituras veio mostrando através do tempo que Deus iria fazer isso. É isso aí. E a riqueza de detalhes é muito grande, como você mesmo disse. Lá mostra o cordeiro sendo imolado, né? E Jesus Cristo, talvez ele nem deveria morrer naquele momento. Então ele entregou o seu espírito. Aí os soldados, né, eles furaram o lado de Jesus e ali já estava morto e sangrou, então saiu água com sangue do seu corpo. Ele entregou o seu espírito. É uma figura mesmo. O cordeiro realmente tem essa prefiguração de Cristo. E no Antigo Testamento nós vemos várias passagens, inúmeras passagens que se referem a Cristo. Né? O próprio Jesus Cristo, conversando com aquele fariseu Nicodemos em João 3, ele vai fazer uma lembrança, né? uma alusão a uma passagem no Antigo Testamento que está em Números. E lá em João 3 ele diz o seguinte: e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto,
assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Então uma serpente do deserto foi levantada numa haste, então o Filho do Homem também deveria ser levantado. O Jesus Cristo está dizendo, eu vou ser morto, vou ser crucificado, né? E a passagem, que eu vou até pedir para o José Adair explicar melhor, eu vou fazer a leitura dela. Está em Números, capítulo 21, no verso 4 ao 9, que é o texto que Jesus Cristo está citando ali para Nicodemos. O texto diz o seguinte: então partiram do monte Or pelo caminho do Mar Vermelho a rodear a terra de Edom. Porém, o povo se tornou impaciente no caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio desse pão vil, né, que é o maná. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Então esta é a passagem que Jesus Cristo está citando lá em João capítulo 3 para Nicodemos. Você pode fazer uma explanação para nós aqui, José Alder? Sim. Deus mandou essas serpentes abrasadoras para o arraial por causa da desobediência, por causa do pecado do povo, da incredulidade. Então Deus ordenou a Moisés que fizesse essa serpente de bronze, colocasse numa haste e ela deveria ser fixada, essa haste, em um lugar onde os judeus poderiam olhar. E aconteceu que todo aquele que foi mordido por uma serpente, ele poderia olhar para a haste e ver a serpente de bronze e ser curado. Então isso é um símbolo. O veneno da serpente é um símbolo do pecado que está no nosso corpo e que vai nos matar. Mas qual é a solução? Jesus disse: assim como Moisés levantou a serpente no deserto e a serpente foi levantada numa haste, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus está dizendo aqui que existe em nossa carne um veneno mortal, que é o pecado. Todos nós fomos contaminados com esse veneno. E como nós podemos fazer para livrar-nos desse veneno? É simples. Jesus diz: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, Jesus também foi levantado em uma cruz. E hoje nós podemos olhar para a cruz do Calvário, e olhando para a cruz do Calvário, o pecado que está em nosso corpo perde o seu efeito. Ele não vai mais nos arrastar para a condenação. Ele não vai mais nos fazer com que nós estejamos separados de Deus, pois os efeitos do pecado, ao olharmos para a cruz do Calvário, são totalmente anulados em nossa vida. Então, veja, o Cordeiro, como temos insistido, foi morto antes da fundação do mundo. O primeiro livro da Bíblia, nós vemos as sombras e os tipos. O segundo livro da Bíblia, Êxodo, vemos sombras e tipos. O terceiro livro da Bíblia, Levítico, em todo aquele sistema do culto em que uma pessoa deveria trazer um animal, impor a sua mão sobre o animal e confessar os seus pecados, também demonstra que o Senhor Jesus Cristo é aquele a quem nós estamos transferindo os nossos pecados quando nós nos convertemos. O quarto livro da Bíblia, que é o livro de Números, também tem sombra. Assim, o quinto e sucessivamente, todos os livros da Bíblia nós vamos encontrar Deus mostrando que o que ele ia fazer, pois era algo que já estava decidido muito tempo antes. É isso aí. Então a gente vê muitas figuras no Antigo Testamento que batem perfeitamente com a morte de Cristo na cruz do Calvário. O interessante é que muitos judeus ortodoxos que não creram no Messias, eles vão afirmar que Deus não aceita sacrifício humano. Só que o mesmo livro que eles usam, a Torá, o Taná, todo o Antigo Testamento que eles usam, está mostrando o sacrifício de Cristo na cruz.
E o próprio Jesus Cristo, ele conversando ali com os fariseus, com aqueles judeus, ele disse, vocês ficam examinando as escrituras porque vocês julgam ter nela a vida eterna, mas elas testificam de mim. Então hoje, muitos judeus não creem em Jesus Cristo como Salvador, eles estão passando por vários inúmeros textos do Antigo Testamento que mostram o sacrifício de Cristo na cruz e não estão percebendo. Um dos textos, entre tantos que nós já lemos aqui, está lá em Salmos 22. O texto é bastante comprido, a gente não vai poder detalhar muito sobre ele, né? Mas vai falar lá sobre a crucificação de Cristo. Então Davi, ele é como se ele estivesse ali na crucificação, vendo Cristo sofrendo, vendo Cristo padecendo, olhando ele naquele momento, por isso que é chamado de salmo messiânico. Ele está vendo a morte do Messias, está escrevendo tudo aquilo que ele está vendo, né? É claro, de uma forma poética, mas dá para perceber claramente através do texto de Salmo 22. Bom, o que nós vimos aqui? O Salmo começa dizendo, Deus meu, por que me desamparastes? E quando nós vamos ler a palavra de Deus, a crucificação do Senhor Jesus ali nos evangelhos, nós vamos ver que Jesus bradou, Eloi, Eloi, lema sabachthani. E a tradução dessas palavras são, Deus meu, por que me desamparastes? E Davi escreveu esse salmo aproximadamente 1000 anos antes de Cristo. Então aqui tem detalhes, não dá para falar de todos, mas esse detalhe da palavra do Senhor Jesus. Deus meu, por que me desamparastes? Eloi, Eloi, lema sabachthani. Que mais? Ele disse no versículo 2, Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, e de noite não tenho sossego. Se nós olharmos para o período em que o Senhor Jesus ficou na cruz do Calvário, houve uma parte que a Bíblia fala das 9 horas da manhã até o meio-dia, em que as coisas permaneceram normal, de dia. Mas do meio-dia às 3 horas da tarde houve trevas sobre toda a terra, né? E até o momento em que o Senhor Jesus rendeu o seu espírito. E aqui ele fala de um período de dia e de um período de noite. Eu clamo de dia e tu não me ouves, e também de noite não tenho sossego. O versículo 6 vai falar a maneira como o Senhor Jesus foi tratado aqui no mundo. Diz assim, mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado pelo povo. Jesus foi assim, desprezado, as pessoas não gostavam dele. Os fariseus disseram que se alguém tivesse a relação com o Senhor Jesus, não poderia nem mesmo entrar na sinagoga. Então, todas essas coisas aconteceram. Podemos ver mais detalhes no versículo 7, que diz que todos que me veem zombam de mim, estendem os lábios, meneiam a cabeça, dizendo, confiou no Senhor que o livre, pois nele tem prazer. Isto aqui é a cena da crucificação sendo descrita, porque todos os que estavam ali zombavam do Senhor Jesus, as autoridades do povo zombavam do Senhor Jesus, e o povo que estava ali também zombava dele, até mesmo os ladrões que com ele foram crucificados, diziam, se tu és o Filho de Deus, desce da cruz para que creiamos. Então, o Salmo 22 está descrevendo perfeitamente as cenas que nós podemos ali, então, ver na cruz do Calvário. Como falamos, existem muitos detalhes, mas vamos pegar alguns. Veja o que diz o versículo 14. Derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. Esse detalhe dele dizer que todos os meus ossos se desconjuntaram. Aqui está descrevendo o que acontecia com a pessoa que foi crucificada. Dizem especialistas que o que acontece na crucificação é que o tempo vai passando e os músculos se enrijecem e a pessoa começa a ficar com dificuldade de respirar e esvaziar os seus pulmões. Então eles se movimentam para que consigam respirar melhor, e nessa movimentação vai produzindo o fato dos ossos serem todos desconjuntados. E aqui diz que todos os meus ossos se desconjuntaram. O detalhe é que o osso não foi quebrado. Ele foi desconjuntado, diferente, né? Exatamente. O osso dele não foi quebrado, como nós lemos lá na Páscoa, né? O cordeiro não poderia ter nenhum osso quebrado. Boa observação. Então, detalhes que diz assim, a minha força secou-se como caco de barro, e a língua se me apega ao paladar. Tu me puseste no pó da morte. Então, o que diz em João 19:28? Que Jesus
para que se cumprisse as escrituras diz, tenho sede. E aqui ele estava dizendo que a língua se me apegou ao céu da boca. Tamanha era a secura que a boca do Senhor Jesus estava naquele momento. E cruelmente o que eles fizeram? Ao invés de dar água para o Senhor Jesus beber, eles deram vinagre para que o Senhor Jesus bebesse. Outro detalhe importantíssimo, além de, entre outros que nós vamos encontrar aqui, o versículo 18 diz, repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Então, ali na crucificação diz que os soldados repartiram entre si as vestes do Senhor Jesus e como Jesus tinha uma túnica talar sem costura, feita de uma peça só, eles lançaram sorte sobre a túnica do Senhor Jesus. Isto aqui é impressionante, pois está escrito 1000 anos antes da vinda do Senhor Jesus e nós temos detalhes sobre o seu sofrimento, sobre as consequências físicas da crucificação e detalhes também até de pessoas que ali estavam. As pessoas que zombavam dele e também os soldados que repartiram entre si as suas vestes e lançaram sorte sobre a sua túnica. Então aqui deixa muito claro que a Bíblia mostra e que Deus sabia exatamente tudo, porque tudo estava decidido. E eu faço uma observação aqui. Deus preparou o mundo para receber o Senhor Jesus. Gálatas capítulo 4 diz que, vindo porém a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho ao mundo, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebesse a adoção de filho. E quando eu vejo tudo isso aqui, todo este plano fantástico, maravilhoso, eu olho para as pessoas que não conhecem as Escrituras, eu olho para as pessoas que distorcem o Evangelho e fico pensando, tanto esforço da parte de Deus para a pessoa achar agora que vai ser salvo por intermédio da sua perseverança, que vai ser salvo por intermédio da sua obra, é algo que realmente é uma ofensa à palavra de Deus e todo o esforço que Deus fez através dos tempos para salvar a humanidade. É verdade. Deus criou o homem, conhecia o homem, sabia que o homem iria pecar por causa dessa liberdade que ele deu para o homem. O homem, ele é corruptível. Ele preparou esse Salvador, preparou esse chamado aio, né? Essa pedagogia, como está lá em Gálatas, como o José Alder acabou de citar. Essa pedagogia mostrou que aquele cordeiro, ele não é um animal. Aquele cordeiro é uma pessoa, que é Jesus Cristo. Futuramente ele iria vir morrer para todo aquele que crê. Salmo 22 é perfeito. Qualquer cursinho que você fizer bíblico, alguém vai te ensinar, um bom curso bíblico, a pessoa vai te ensinar sobre esse salmo chamado Salmo Messiânico. Mas eu creio que Isaías 53 é um paralelo perfeito com o Salmo 22 para a gente poder ver ali no Antigo Testamento a morte de Cristo registrada profeticamente. Em Isaías 53, voltando, Isaías 52, o verso... a partir do verso 13, até um subtítulo da Bíblia João Ferreira de Almeida, o subtítulo está assim: o sofrimento vicário do servo sofredor. Pronto, é bem subjetivo. Verso 13: eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado, será muito sublime. Quem que é esse servo? É a pessoa de Jesus Cristo, é a pessoa de Cristo. No capítulo 53, no verso 1, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? E continua, porque foi subindo como renovo perante ele, e como uma raiz de terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Está mostrando a pessoa de Cristo. Quando olhava a pessoa de Cristo na cruz, né, quando os judeus, os romanos, olhavam Cristo na cruz, não havia uma beleza, não havia formosura. Ele não era uma pessoa atrativa fisicamente, né? Ele era uma pessoa comum, né? Diferentemente de outros personagens bíblicos, que a Bíblia deixa muito claro, que é uma pessoa que era atrativo fisicamente, era bonito. Moisés, Saul, Davi, né? Entre outros. Agora, Salmo 53, José Aldair, mostra perfeitamente o sacrifício de cruz, né? O sacrifício na cruz do Calvário de Jesus Cristo, não é verdade? Exatamente. Aqui em Isaías 52, é impressionante como de um versículo 13 ao 15, nós podemos ver impactos que iria acontecer no mundo, né? Apenas esses 3 versículos por causa da morte do Senhor Jesus Cristo. Então, eu gostaria de dar alguns detalhes aqui, quando ele diz em Isaías 52 e 13, vede o meu servo procederá com prudência, será engrandecido, elevado e muito sublime. Então, Isaías aqui contempla
toda a obra do Senhor Jesus, em que ele viria e procederia com prudência. Mas depois de terminado toda a obra, ele seria exaltado, elevado e muito sublime. Mas antes disso, o versículo 14 diz, exatamente como muitos pasmaram à vista dele. E aqui nós vamos ver que algumas coisas que o Senhor Jesus Cristo fez, espantou e fez com que o mundo ficasse de boca aberta. E o que aconteceu? Primeira coisa que fez com que as pessoas se espantassem e ficassem boca aberta, a respeito da sua aparência, né? Veja que aqui descreve o seguinte, exatamente como muitos pasmaram à vista dele, o seu parecer estava tão desfigurado, mais do que outro qualquer, e a sua aparência mais do que dos outros filhos dos homens. Então, a violência com a qual o Senhor Jesus Cristo foi tratado impressionou as pessoas. Quando o Senhor Jesus ele foi apresentado para a multidão, no momento da crucificação, ele havia passado por uma sessão de espancamento dos soldados. Depois que ele foi ferido, lhes deram bofetada, cobriram o seu rosto e batiam nele e diziam, profetiza, quem é que te bateu? Eu gostaria que você imaginasse o Senhor Jesus sendo surrado por homens fortes, e tudo isso foi causando hematomas e foi desfigurando o seu rosto. Depois disso, quando o Senhor Jesus é levado à presença de Pilatos, e Pilatos manda açoitar o Senhor Jesus Cristo, nós sabemos que aqueles açoites que causavam grandes feridas, pois eram feitos de tira de couro, e nas suas pontas existiam ali materiais que cortavam. Então, cada açoite que o Senhor Jesus recebeu, ele foi cortado. O Salmo diz, sobre as minhas costas araram os aradores e neles abriram longos sulcos. Então Jesus estava desfigurado, moído, e a maneira como Jesus foi apresentado para a multidão para ser crucificado fez com que eles ficassem boca aberta. Jesus foi crucificado entre dois ladrões. Acredito que os dois ladrões não chamaram a mesma atenção. Um dos motivos era pelo fato de eles não terem sido tratados com tanta violência, com tanta crueldade, quanto o Senhor Jesus foi tratado. Então, a aparência do Senhor Jesus, ele nem parecia mais um ser humano, nem parecia mais um homem, chamou a atenção e fez com que o povo se espantasse. Mas muito mais que isso. E o versículo 4 fala, assim borrifará muitas nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque naquilo que não foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Então, o que também iria fazer com que as pessoas se admirassem, até mesmo os reis da terra ficassem admirados pelo Senhor Jesus? A sua mensagem. Por aquilo que não ouviram, eles seriam agora confrontados. A mensagem do Senhor Jesus também iria impactar o mundo. Nós vemos aqui no versículo 14 e 15, exatamente como aconteceu. Inclusive, quando nós lemos o Atos dos Apóstolos, o capítulo 17, o que eles dizem? Que aqueles discípulos do Senhor Jesus que haviam virado o mundo de ponta cabeça, chegaram também até ali, esses que revolucionam o mundo, e eles revolucionaram o mundo com esta mensagem que Isaías disse que iria fechar a boca até de reis, e essa mensagem dizendo que o mais vil pecador poderia ser salvo pela morte do Senhor Jesus. Essa mensagem que diz que a salvação de Deus, uma salvação eterna por intermédio da substituição. Então, a mensagem do Senhor Jesus também ia causar um grande impacto, como diz aqui no versículo 14 e 15. E o versículo 13 fala que outra coisa iria chamar a atenção, iria espantar o mundo. O que era? A sua exaltação. Como que aquele, como diz aqui, será exaltado, elevado e muito sublime. Então, como que aquele filho de carpinteiro, aquele carpinteiro que nasceu em Belém, criado em Nazaré, seria exaltado daquela forma? Então, a exaltação do Senhor Jesus também espanta o mundo, porque diz que Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. Então, vemos aqui que a aparência do Senhor Jesus iria causar espanto. Vemos aqui que a mensagem do Senhor Jesus de salvação iria causar espanto, mas que também a sua exaltação, elevado à destra da majestade nas alturas, também iria causar uma grande admiração no mundo. Então veja que as Escrituras revelam que Deus
tinha planejado isso mesmo antes da fundação do mundo.